Oi, gente! Estamos começando o FMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. No programa de hoje, vamos falar sobre os resultados do tênis de mesa no Inter UFMG, sobre os resultados do Metropolitano Universitário de Futebol de Campo e de Futsal, e o resultado do Intramed, o torneio interno da Atlética de Medicina da UFMG. Então fica com a gente que a gente vai falar dessas e de outras notícias do esporte na UFMG. Esse episódio está sendo gravado na terça-feira, dia 2 de junho, e vai ser apresentado por mim, Emanuel Cortes, estudante de jornalismo do quinto período e bolsista aqui no Coletivo Marta. Hoje estou aqui com meus colegas de curso, vou pedir para eles se apresentarem. Vitor, por favor. Ei, gente, eu sou Victor Marques, estudante de jornalismo do quinto período da UFMG e voluntário aqui no Coletivo Marta. Sou a Juju Martinho, estudante do terceiro período de jornalismo e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos começar falando de Inter UFMG, que teve mais uma modalidade individual encerrando a competição. Dessa vez foi o tênis de mesa, que tiveram as disputas no diretório acadêmico da Escola de Engenharia, e com destaques para a Atlética da Fafiche, que fez uma dobradinha no pódio feminino, e da Atlética Taurus. Então, como foram os resultados, Vitor? Na categoria feminina, o pódio foi dominado pela Atlética Meia-Noite, que conquistou o primeiro e o segundo lugar, seguido da Atlética Conclave, que fechou o pódio com o terceiro lugar. O ouro ficou com a atleta Natália Chinozaki da Psicologia e a prata ficou com a atleta Lara Tavares da Publicidade e Propaganda. A final foi uma disputa de 5 sets e terminou no placar de 3-0 para a atleta da Psicologia. O bronze ficou com a atleta Lívia Ura, da Medicina. E na categoria masculina, o ouro ficou com a Atlética Taurus, enquanto a face ficou com a prata e o grifo com o bronze. A final foi disputada entre os atletas Diogo Ivankovic, da Medicina Veterinária, e o Thierry Aragão, da Economia, com o placar terminado em 3-1 para a Taurus. O terceiro lugar ficou com o atleta Felipe Caldeira, da Engenharia Química, para fechar os pódios do dia. Então, parabéns aí para a Natália e para o Diogo, campeões do tênis de mesa, e também para as atléticas aí que somaram pontos importantíssimos na disputa geral do campeonato. Então, vamos falar agora sobre o Metropolitano Universitário, que teve rodadas do futebol de campo e do futsal nesse último fim de semana. Então, começando pelo futebol de campo, onde a Fafiche e a Conclave tiveram resultados muito positivos no final de semana e estão liderando seus respectivos grupos nessa última rodada que aconteceu no dia 30 de maio na Arena Santa Cruz. Então, como foram os resultados, Vivian? Então, começou com os resultados da equipe do FMG no grupo 1. A Vetusta do Direito empatou com 1-1 com a Pinguins da PUC e agora passa a ocupar a terceira colocação no grupo. E já a Conclave da Medicina goleou a Jaque por 10-1 e segue invicta na competição para pegar a liderança do grupo. Pelo grupo 2, no confronto entre as atléticas da UFMG, a Fafiche venceu a Face por 2-1 e manteve a liderança da chave. Os 2 gols da equipe foram marcados por Jonas ainda no primeiro tempo. Com os resultados da rodada, a Fafiche segue em primeiro lugar com 100% de aproveitamento, enquanto a Face ocupa a terceira colocação do grupo. O Metropolitano, que está organizado em 2 grupos de 6 times cada, onde os 4 primeiros de cada grupo vão seguir para a próxima fase, e no momento todas essas equipes da UFMG que a gente mencionou e também as outras que estão compondo a competição estão na zona de classificação, e que a competição que vai ter aí as últimas rodadas acontecendo nas próximas 2 semanas e já vai encaminhar para o mata-mata nas quartas de final. E dando sequência com as notícias do Metropolitano, vamos falar agora sobre o futsal masculino, que teve a oitava de final no último fim de semana, que marcou a presença de 7 equipes da UFMG, onde 5 delas se classificaram. Então, como foram os resultados dos jogos, Vitor? A Fafiche foi uma das equipes classificadas ao vencer o IMEBEC por 5-3 na última rodada, confirmando a vaga nas quartas. Já a Efeto teve resultados positivos com as suas 2 equipes, com o time principal avançando às quartas de final após derrotar os Pinguins, a Exatas PUC, por 5-3. Já a Efeto Legends também conquistou a classificação, superando a Fisioterapia da CMMG por 2-1. O Grifo também teve ambas as equipes classificadas, com o time principal goleando a PUC Direito por 7-3, enquanto o Grifo Legends derrotou a Conclave Legends por 4-2 e segue vivo na disputa pelo título. E entre as equipes eliminadas da UFMG, a Face foi derrotada pelas Ciências Médicas por 9-2 e se despediu da competição, e a equipe da Conclave foi superada pela Engenharia da PUC por 1-0. A terceira eliminada foi a Conclave Legends, derrotada pelo Grifo Legends na partida já mencionada. Então, recapitulando com os resultados, a gente teve avançando para as quartas de final, representando a UFMG, Fafiche, Efeto e Efeto Legends, então as 2 equipes da Escola de Educação Física, e o Grifo Legends, as 2 equipes da Engenharia, vão representar a UFMG nas quartas de final, que começa já nesse próximo final de semana. Então, partindo agora para a gente falar do Intramed, que é o torneio realizado pela Conclave, a Atlética de Medicina da UFMG. Como foi os resultados da competição, Vivian?
Então, a Conclave realizou mais uma edição do Intramed, a tradicional competição interna da Atlética da Faculdade de Medicina da UFMG, que mobiliza estudantes de diferentes turmas em disputas esportivas e solidárias ao longo do semestre. Ao final da edição de 2026, a turma 161 conquistou o título geral com 122 pontos, seguida pela turma 164, que foi vice-campeã com 111 pontos, e a turma 162, que completou o pódio com 110 pontos. As competições foram divididas em disputas coletivas e individuais, então a gente teve modalidades como handebol, basquete, futsal, vôlei, e também vôlei de praia, tênis de mesa, judô, jiu-jitsu, atletismo, peteca, até xadrez e até o totó, né? O pebolim, como vocês conhecem. Então teve disputas variadas. Sinuca também foi uma das competições, então várias modalidades diferentes para eles jogarem. Além disso, o Intramed também valorizou ações de impacto social por meio do Intramed Solidário, competição de arrecadação que incentivou as turmas a mobilizarem doações de alimentos, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, entre outros, que foram destinados para o Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte. Então, uma ação muito bacana, né, organizada aí pela Conclave, eles que arrecadaram muito material, então e destinaram eles para o Colégio Arnaldo, que tem um projeto assim para ajudar a fazer essa distribuição, então uma ação muito bacana, e parabéns aí para os atletas, para as equipes vencedoras do Intramed. Vamos falar agora sobre os atletas do projeto de ginástica da UFMG, que acontece lá na EFET. Eles participaram de uma competição de parkour no último fim de semana, e alguns atletas conseguiram ótimos resultados. Como foi a competição, Vitor? A Academia Explorers Parkour BR realizou no dia 30 de maio o torneio Explore Parkour na sua unidade Vale do Sereno, em Nova Lima. A competição contou com atletas de 4 a 15 anos, divididos em 6 grupos de acordo com suas idades. Os atletas disputaram em 2 categorias: Skill, na qual havia 10 desafios para serem realizados durante um tempo determinado, e Speed, que os competidores deveriam realizar um percurso com o menor tempo possível. O atleta do projeto de ginástica da UFMG, Pedro Tironi, conquistou o ouro na categoria de 14 a 15 anos, realizando 9 dos 10 desafios de skill e percorrendo o trajeto de speed com um tempo de 9 segundos e 40 centésimos. Ele faz parte do projeto de extensão de ginástica artística da professora Ivana Montandon e faz aulas com Bruno Brandão desde os 10 anos de idade na Escola de Educação Física da UFMG, a EFET. Então, esse projeto que a gente já trouxe aqui como dica da semana, ele tem ainda algumas vagas abertas. A gente vai deixar disponível as redes sociais, o site e também a inscrição do projeto lá na nossa nota. Então, cheque no revistamarta.com se você tiver interesse em inscrever aí o seu filho ou você mesmo quiser participar do projeto. E vamos falar agora sobre o Thiago Lemes, que teve a participação no Ibero-Americano de Atletismo, a primeira competição individual dele nesse torneio. Como que foi a prova dele, Vivian? Então, o Thiago Lemes, que é atleta do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, competiu a prova dos 400 metros rasos do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo de 2026, que foi disputado entre os dias 29 e 31 de maio em Lima, no Peru. A disputa dos 400 metros foi realizada em 2 baterias classificatórias com 8 atletas cada, com os 8 melhores tempos gerais avançando para a decisão. Correndo na segunda bateria, Thiago registrou o tempo de 46 segundos e 74 centésimos, desempenho que lhe garantiu a 9ª colocação geral. Com isso, o brasileiro ficou a apenas uma posição da classificação para a final da prova. E quem venceu a competição foi o português Omar Euctab, de 24 anos, que ele ficou com a medalha de ouro marcando o tempo de 45 segundos e 47 centésimos. Ele que foi seguido pelo argentino Elian La Regina com a prata e Kevin Spadrino da Venezuela com o bronze. Então, foi um bom resultado assim para o Thiago. Óbvio que quem ele mencionou, dói assim ficar a uma posição da final, uma distância muito pequena, mas essa que foi a primeira participação dele no Ibero-Americano de maneira individual, ele que já foi medalhista nessa competição, só que com revezamento, 4x400 metros. Então, assim, é um resultado que fica ali com um gostinho de que podia mais, só que marca um progresso muito bom para ele, que está tendo mais destaque internacionalmente agora nas provas individuais. E também, por exemplo, o campeão da prova venceu com 45 segundos e 47 centésimos, e o Thiago tem como melhor marca 45,12 centésimos. Então, dá para ver que está alcançável para ele essas próximas etapas. Ele tem a meta de participar das próximas Olimpíadas em Los Angeles, então é um marco de evolução assim, importante. Então, vamos ficar na expectativa e na torcida aí para as próximas provas dele. E vamos falar agora sobre o funcionamento do CEL dessa semana, que devido à sequência da greve dos servidores técnicos administrativos, vai ter o horário alterado nessa semana, do dia 1º a 7 de junho. Então, como que vai funcionar, Vivian? Então, de segunda a quarta-feira, o CEL vai ter as atividades encerradas às 4 da tarde. No feriado de Corpus Christi, tanto na quinta quanto na sexta, o CEL vai abrir das 8 da manhã e vai ter as atividades encerradas às 6h30 da tarde. Já no fim de semana, o CEL vai ficar fechado no sábado e no domingo.
E partindo agora para o final do programa, a nossa dica da semana vai ser o projeto da Escola de Educação Física de Natação, que tem vagas tanto para adultos quanto para infantil. Então, conta um pouquinho para a gente do projeto, Vitor. A Escola de Educação Física da UFMG, a EFETO, está com inscrições abertas para aulas de natação para o público interno e externo à UFMG, nas modalidades adulto e infantil. Para realizar a inscrição no projeto é necessário ter um cadastro no site da Fundep e realizar uma aula experimental para identificação do seu nível, iniciação ou aprendizagem. Os interessados devem comparecer na piscina da EFETO em qualquer dia da semana, sem necessidade de agendamento prévio, nos horários indicados. E esses horários são meio-dia e meio-dia e 40 apenas para os adultos e para ambos, tanto adultos quanto as crianças, podem comparecer às 4h30 da tarde, às 5, às 5h40 ou às 6h20 da noite. E vale ressaltar que essa aula experimental não garante a vaga no projeto, mas caso haja essa disponibilidade, o participante ou o responsável vai receber no seu e-mail, em até 5 dias úteis, uma notícia da Fundep com orientações para efetivar a matrícula. Os preços das aulas variam de acordo com o público e com a frequência, mas são os mesmos independentes das idades dos alunos. Para a comunidade geral, o investimento em 2 aulas por semana é de R$ 50 mensais, enquanto em 3 aulas é R$ 75. Aqueles que estudam ou são dependentes de estudantes da EFETO, o valor de 2 aulas equivale a R$ 40 mensais, enquanto para 3 aulas a mensalidade é de R$ 60. E todas essas informações e também o link para vocês fazerem a inscrição vai estar disponível no nosso site, revistamarta.com. Então fiquem ligados lá para quem tiver interesse em participar do projeto. Então, por hoje a gente vai terminando o episódio dessa semana. O FMG Esportes, ele é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. Se você quiser saber mais sobre o esporte universitário, acesse o nosso site, revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, @ufmgesportes. Você pode nos acompanhar no YouTube nas plataformas de podcast, e toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a rádio FMG Educativa em BH e região metropolitana. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.